A pegada da política e da polícia é uma pegada da extrema-direita e isso atinge, inclusive, as administrações do PT. Eu tenho dito isso aqui. Os governos estaduais do PT são desastrosos do ponto de vista da relação com os mais pobres e da segurança pública. Desastrosos, desastrosos. Assim como os governos de direita, agora, em São Paulo, a gente tem um governo de perfil nazi-fascista que vai ficando cada vez mais patente. Ontem, o Tarcísio confirmou 14 mortes no Guarujá. Vamos lembrar que a ouvidoria da polícia está falando que pode ser 19 mortes. Vamos ver hoje como é que fica essa contagem da chacina em São Paulo. E disse, mais uma vez, não existe combate ao crime sem efeito colateral. Ou seja, ele está classificando essa mais de uma dezena de mortos colhidos dentre os pobres lá do Guarujá como efeito colateral. Ele que já tinha dito na segunda-feira que estava extremamente satisfeito com a condução da polícia, na chacina. Ele que tinha dito que essa história de tortura, são já dezenas de denúncias de tortura e invasão de casas nas periferias e nas favelas do Guarujá eram meras narrativas. Tarcísio vai... Para quem tinha a ilusão, esperança que Tarcísio ia se afastar do bolsonarismo, ia compor a chamada direita tradicional, está aí. Ele revela-se como um fascista raiz. Um fascista raiz. Ele está sentado ao lado dele, lá de paletó e gravata, tá? Um matador, que é o secretário de Segurança Pública, o Capitão Derrite. É assim que ele se apresenta, que chegou a ser expulso de maneira informal, mas foi, ele mesmo reconhece, que foi botado para fora da rota, tamanha violência com que ele agia. Ele que deu uma série de entrevistas dizendo que PM que não matou pelo menos 3 não é digno deste nome. Então, o secretário de Segurança disse que a operação do Litoral de São Paulo deu resposta à altura. Resposta à altura do quê? A gente viu, nós mostramos aqui, né? É sempre a mesma. Ontem, depois da tarde, à noite, hoje também, alguns veículos de comunicação vieram na mesma balada, na mesma batida, na mesma observação que a gente deu aqui. É sempre a mesma coisa. Um policial é atingido e aí detona-se as chacinas. Elas são um processo de vingança da polícia contra o ataque a um policial. E nós vemos qual é o tamanho, né? Com a guerra entre Israel e palestinos. É sempre assim. Atirou no pé de um PM na Bahia, no governo Rui Costa, 12 jovens negros mortos no Cabula. Matou um policial do BOPE lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, a resposta são 27 assassinados. Matou um PM no Guarujá, até agora 14, pode chegar a 19 ou até mais mortos no Guarujá. Isso segundo o Derrite, segundo o Tarcísio, que ecoam a visão do Rui Costa e do Cláudio Castro, significa uma resposta à altura. Quanto vale a vida de um policial militar versus a vida de uma pessoa das favelas? É 1 para 12, é 1 para 28, é 1 para 14, é 1 para 20, é 1 para 100. Essa é a condição de um país em guerra, a luta de classes expressando-se nas periferias como uma guerra aberta. E o incrível que mostra a situação da condição política difícil do país, difícil, é realmente surpreendente que esteja acontecendo. Depois dessa chacina, a extrema-direita continua na ofensiva. Não foram para a defensiva. Não, depois dessa chacina, não são os defensores dos direitos humanos que foram para a ofensiva. Não, a extrema-direita continua. A bancada da bala na Assembleia Legislativa, que retomou os trabalhos ontem, está exigindo o fim do uso das câmeras corporais e está exigindo mais segurança jurídica, ou seja, garantia de impunidade para os policiais militares que matarem. 2 dos líderes desta bancada é este aí que está todo fardado, né? Está fantasiado, o deputado Major Meca, do PL, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, bolsonarista, evidentemente, e ao lado dele vocês estão vendo o Gil Diniz, que virou uma subcelebridade, uma celebridade da extrema-direita nos últimos anos. Ele era o chamado carteiro reaça,
acusado, quase perdeu o mandato, porque faz rachadinha, ela é um padrão, né, do bolsonarismo, e é da extrema-direita, outro líder da bancada da bala, que quer acabar com o uso das câmeras e quer dar autorização para a morte indiscriminada. Ontem o Dimitri Salles esteve aqui com a gente, ele que é o presidente do CONDEP, Conselho de Defesa da Pessoa Humana, ele foi o primeiro a dizer, já na segunda-feira, isto foi uma chacina. Ele reafirmou para nós ontem aqui. Falei com ele ontem, ele estava... Não é que ele estava desanimado, mas estava muito angustiado. Eu falei, estava comentando com ele, ele volta para o Guarujá hoje, tanto ele quanto o ouvidor da polícia voltam para o Guarujá hoje, o Cláudio Silva, mas ele estava angustiado, porque eu falei, porra, cara, que coisa é essa? Os caras fazem uma chacina e continuam na ofensiva política. Ele fala, Mauro, esse país está muito diferente de 2003. Ele estava bem cansado ontem e bem angustiado. Este país está bem difícil. Essa frase que eu prometi, achei muito impactante. Este país está bem diferente de 2003, lá no primeiro mandato do Lula. Então, o Lula ganhou a eleição, ganhou por quase nada, né? A gente viu, mas a luta política é muito mais dramática do que foi nos primeiros mandatos. É isso aí. Exatamente. E essas frases de efeito, né, só valem para dentro da favela, né? Não valem para os bairros nobres. A polícia não chega atirando no bairro nobre, não chega metendo o pé na porta da mansão. Por que não vai fazer isso lá, né? No bairro onde moram os juízes, os advogados? Chegam na favela querendo fazer bagunça, e é o território de trabalhador, é a casa das pessoas, né? A maioria das pessoas, eu não canso de dizer isso, que vivem nas favelas, são pessoas de bem, são trabalhadores, né? Não pode haver esse desrespeito com as pessoas, com as famílias que moram ali. A gente não pode banalizar a vida dessa forma. No Brasil não tem pena de morte, então por que o policial militar se acha no direito de julgar quem deve viver, quem deve morrer? Né? Ninguém aqui defende bandido, já falei isso, eu sou mulher, eu quero andar na rua em segurança, eu tenho uma filha, não vou defender bandido. Só que existem leis para isso, né? Se a pessoa é um bandido, então pega, prende, leva para a delegacia e não, né, penaliza, decreta ali a morte da pessoa, porque isso não está na mão de ninguém. E é isso que a gente vem falando aqui, né, Mauro? E aqui em São Paulo, ontem ele também falou que vai retirar os livros das escolas. Então, assim, é mais arma na mão da polícia, menos livros, menos investimento em educação para as nossas crianças, e vai virar o que isso aqui? Se isso não é a manutenção da desigualdade, eu não sei o que é, entendeu? Ainda sobre São Paulo, o ouvidor da polícia, importante dizer, o ouvidor da polícia não é um policial, o ouvidor da polícia é um nome tradicional na luta pelos direitos humanos, ele foi eleito o ano passado como ouvidor da polícia do estado de São Paulo, é o Cláudio Silva, vinculado aos movimentos de defesa dos direitos humanos da Zona Sul de São Paulo, das periferias de São Paulo. Né? Ele está cobrando uma reunião com o secretário de Segurança, o secretário de Segurança recusa-se a recebê-lo, diz que o clima é de terror. Olha a declaração do Cláudio Silva. Não tem nada normal acontecendo no Guarujá. Não posso imaginar que num lugar em que morreram 10 pessoas em 4 ou 5 dias esteja acontecendo uma coisa normal. O histórico daquela cidade não é esse. As mortes por intervenção policial não passam de 30 ao ano no Guarujá. Isso não pode ser considerado normal. Está aí a situação realmente muito, muito complicada. E o caráter fascista do governo Tarcísio vai se revelando cada vez mais. E o Tarcísio não mata apenas os pobres. Ele mata a consciência das crianças. Ele e seu secretário da Educação. Ontem, na maior desfaçatez, o secretário da Educação de São Paulo, Bruno Feder, que foi secretário da Educação lá no Paraná, no governo Ratinho, que empreendeu um criminoso projeto de privatização da educação do Paraná, anunciou que não vai mais ter livro. Não vai mais ter livro. O governo de São Paulo não vai mais comprar os livros didáticos do MEC. É um negócio escandaloso, assim. Vai ter só tudo digital. Ele diz, vamos passar os slides e o aluno que anote, diz o secretário. Importante dizer que ele é empresário da área digital. Essa foi uma capa dele na Isto é Dinheiro, tempos atrás. O empresário que vende de tudo. Agora ele está vendendo as crianças e a educação de São Paulo. Está aí. Este é o perfil do governo de caráter fascista
do Tarcísio. Não é só isso. Olha isso aqui é muito. O que está acontecendo em São Paulo hoje é muito grave, O que está acontecendo, provavelmente, em vários cantos do país. Essa determinação é uma determinação do governo Tarcísio de cunho nazista, nazifascista. A gestão Tarcísio, portanto, o Bruno Feder e o governador estão determinando que os diretores observem, vigiem as aulas dos professores. Saiu uma portaria estabelecendo que os diretores devem assistir ao menos 2 aulas por semana e encaminhar um relatório para as diretorias de ensino. Isso é o esquema da delação típico do nazismo e do stalinismo na época da União Soviética. É um negócio assim, é muito chocante o que está acontecendo em São Paulo. O governo Tarcísio vai mostrando a sua face cada vez mais. É realmente chocante o que acontece aí em São Paulo. Rebeca, e não é só em São Paulo, a gente está vendo o governo do PT da Bahia não fica muito atrás. Foram 19 pessoas mortas em ações da polícia na Bahia em apenas 4 dias. A conversa é sempre a mesma, né? Confronto, resistência, o discurso é o mesmo, em todos os cantos do país. É isso. Quem vai defender os mais pobres, quem vai defender os negros das periferias do país, Rebeca? Um absurdo. Se isso não é uma faísca, não sei nem se é uma faísca, né? Mas isso não é uma ditadura que a gente está vendo aqui em São Paulo, porque por que o governo quer retirar as câmeras das fardas dos policiais e quer colocar câmeras nas escolas, né? Não faz o menor sentido. O que ele quer com isso, né? E é interessante você falar sobre o secretário de Segurança lá do Guarujá, né? Que não é alguém da segurança pública. Ontem, enquanto a gente estava discutindo aqui, alguém colocou nos comentários, né, que a gente não era especialista, nem eu, nem a Juliana, que veio aqui, a deputada, para comentar sobre o caso. Só que muito mais do que você estar numa faculdade, numa academia aprendendo isso, é você ver isso todos os dias na porta da sua casa, né? Você vê a falta de segurança todos os dias. A prática da vivência da vida nas favelas te dá muita munição para você comentar sobre isso e cobrar a justiça por medidas que garantam a vida, né, os direitos humanos das pessoas. Então, assim, é muito complicado o que a gente tem visto aqui. Eu me revolto até em falar, porque é um absurdo que essas coisas aconteçam e isso esteja passando assim. E vai passar, sabe? E os nossos jovens vão morrer, as nossas crianças vão morrer, as mulheres vão ficar com medo de deixar seus filhos saírem de casa. É um terror psicológico de todos os lados. É isso aí, Rebeca. Não, situação dramática. Situação dramática. Olha, o que está acontecendo nas periferias desse país, a pegada da política e da polícia é uma pegada da extrema-direita e isso atinge, inclusive, as administrações do PT. Eu tenho dito isso aqui. Os governos estaduais do PT são desastrosos do ponto de vista da relação com os mais pobres e da segurança pública. Desastrosos. Assim como os governos de direita. Agora, em São Paulo, a gente tem um governo de perfil nazi-fascista, vai ficando cada vez mais patente.